Boa tarde, gente. Bom dia, né? Desculpa. A gente vai fazer aqui um resumozinho sobre globalização para finalizar um pouco o assunto. Eu peguei esse material na internet, no SlideShare, que é do Cláudio Henrique Ramos Salles, professor, tá? E eu achei bem legal, ele está bem dentro daquilo que a gente está falando. Então vamos lá. A globalização da economia. Quando a gente fala em globalização, é interessante a gente entender que momento é esse que nós estamos vivendo. O primeiro momento da globalização é quando começam as grandes navegações ainda no século XVI. Por quê? Porque até então você tem todo um mundo, cada um com o seu impériozinho. Né? Você tem a Ásia, os impérios asiáticos, principalmente a China. Isso no século XVI, tá? Você tem a Europa naqueles reinos ali se construindo os estados nacionais, e você tem aqui a América com os astecas, os incas, né? E o que sobra dos maias. Você tem a África com vários reinos fortes, ricos, e cada um vivendo o seu espaço geográfico sem muita interrelação. Existia, mas muito pouco. Com as navegações, você passa a ter uma integração dessas economias, porque tanto a América quanto a África passam a fazer parte da economia europeia, passam a contribuir, né? Então, no século XX, a gente já tem uma mudança nesse panorama dessa economia capitalista, que até então era uma economia mercantilista. Com o século XVIII você passa por uma economia industrializada, e quando você tem o século XX, você tem realmente o que nós chamamos de empresas industriais, que são chamadas transnacionais ou multinacionais, ou atualmente globais, tá? Que vão determinar a nossa globalização. Por que elas são tão transnacionais? Porque, na verdade, essas empresas elas representam o capitalismo na sua forma mais genuína. Esse mapinha aí está mostrando para gente todas as empresas americanas que nós conhecemos diariamente, que fazem parte na nossa vida, né? O Google, você tem a Nike, você tem a Coca-Cola, que é uma empresa que é quase que brasileira. São empresas que dominam o mercado internacional. A expansão das empresas transnacionais decorre da necessidade de aumentar o nível de competitividade de seus produtos e ampliar a participação no mercado. O que quer dizer com isso? Quer dizer que para a Nike ser competitiva e dominar, ela precisa que a sua indústria ela saia desse país e vá para um país onde você tem uma mão de obra mais barata. Isso já tem desde o século XIX, do século XVIII. Você vai para uma industrialização mais barata, você vai para uma mercadoria mais barata, e você vai principalmente para uma mão de obra mais barata. É óbvio, por que todo mundo correu para a China? Porque a China não tem políticas trabalhistas, então é muito barato você ter um empregado. O empregado americano, ele é o custo talvez de 14 ou 20 empregados chineses. Agora, isso aqui é muito interessante. Agora eu vou querer... Vocês vão lendo o que está escrito e eu vou falar para vocês. A tecnologia, gente, é o que faz com que a globalização seja uma realidade muito mais atual do que anteriormente. Porque antes, olha aqui, olha como a tecnologia leva tempo, né? Aqui, de 1500 a 1840, o mundo era muito grande, porque você, para sair da Europa, chegar nessa América, você levava meses. Quando chegava, porque você dependia de um navio. No início não havia vela, depois veio o vapor. Melhorou um pouquinho, passou acho que para 40 dias. Quando você descobre a energia do vapor, você melhora essa energia que entra a questão da gasolina, esse vapor ele vem mais rápido. Então o mundo diminui. Então as distâncias diminuem. Não que o mundo está no mesmo tamanho, mas as distâncias passam a ficar menores. Aí vem um avião. O uso do avião para transportar pessoas e mercadoria. Nosso mundo ficou muito pequeno. Atualmente o mundo é mínimo, porque eu compro uma mercadoria hoje e ela chega em processos muito rápidos. Fora o fato que a comunicação é imediata.
Se está havendo um evento agora, em qualquer lugar do mundo, ele vem imediatamente para a internet, porque hoje todo mundo tem uma câmera, um celular na mão, né? Então isso faz com que as distâncias sejam muito menores. É quase como se nós vivêssemos num mundo único. Esse encurtamento das distâncias ele é possibilitado pelo transporte, pela comunicação e hoje pela informática. Essa conectividade também ela é bem interessante porque é o que faz com que as coisas aconteçam imediatamente. Eu compro um carro na hora que eu quiser a partir da minha conexão com a internet, né? Então esse espaço virtual ele quase que é um espaço real. Ele é o espaço real, né? Então tá aqui, ó, essa charge aqui é bem interessante porque você junta o que são redes, né? Voltando aqui um pouquinho, redes é tudo o que liga. Então eu tenho as redes de comunicação, que são os fios de internet. Para você ter uma ideia, levou-se anos para se passar os cabos entre a América e a Europa para se falar com telégrafo. Hoje você manda por satélite, então é quase que imediato. Quando você lança o satélite, logo depois você já bota para funcionar uma Sky, uma Amazon, você já bota para funcionar a internet. Então é imediato. Isso são redes, tá? Então a gente tem aqui rede, esse emaranhado de comunicação, tanto de transportes quanto de energia e de telecomunicação. Agora, tem uma rede aqui que é bem interessante, que é a rede do oleodutos. Por que oleoduto? Oleoduto é tudo que vem do petróleo. Você tem um gás. Hoje, por que a Rússia é tão poderosa se ela não tem uma economia tão poderosa? Porque a Rússia domina praticamente a venda do óleo, do gás na Europa. Então, se ela fechar o oleoduto dela, ela para a Europa, ela para a Alemanha, ela para praticamente toda a Europa, porque é ela que fornece gás e energia. Não ela necessariamente, mas passa pelos territórios dela. Então, isso faz com que o Estado tenha um poder muito grande. Por exemplo, por que os Estados Unidos têm tanto poder? Porque ele tem a tecnologia das telecomunicações, ele tem a tecnologia da informática. A China hoje ela está dominando na África. Alguns geógrafos já estão se falando na terceira onda de imperialismo na África, porque a China simplesmente passou a construir e a ser dona das hidrelétricas africanas, que são pouquíssimos rios que nós temos na África, e esses rios são rios potencialmente de relevo que proporciona a hidrelétrica, a energia elétrica, né? Formação de energia. E quem está dominando isso é a China. Então isso é um poder muito grande, tanto de você dominar a água para o consumo humano, quanto você dominar a energia. Então, aqui está falando um pouco como são essas redes de cabo de fibra ótica, de produção de empresas. Essa redes de produção de empresas multinacionais, elas são bem interessantes, porque hoje quando você pega o seu celular, né, lógico que ninguém vai fazer isso, mas você pode ver isso na internet a qualquer hora que você quiser, você tem ali um exemplo de globalização. Por quê? Você tem peças que são produzidas na Malásia, você tem peças que são produzidas na China, você tem peças que são produzidas na África, são peças que são produzidas na Europa, são peças que são produzidas nos Estados Unidos, no México. Então você tem uma rede para você montar hoje um celular da Apple ou um celular Samsung ou qualquer celular, você precisa dessa rede de multinacionais, redes de empresas que se conectam. Hoje, por exemplo, quando eu compro um carro da Toyota, qualquer um de nós, você está ligando várias indústrias ligadas a Toyotas no mundo inteiro. Crescimento do fluxo de capital entre países hoje é quase imediato. Se eu quiser, eu invisto em qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer bolsa do mundo. Basta um clique no celular. A mundialização do comércio, a Amazon é um grande exemplo disso, é o cara mais rico do mundo, né?
Ele cresceu muito agora com a pandemia, porque as pessoas ficaram em casa e começaram a consumir de casa, e o Amazon ele tinha uma estrutura muito grande, ele integra vários mercados nacionais a mercados globais, você compra no Amazon desde o livro produzido no Brasil até uma coisa produzida no Nepal. Essa foto ela representa essa influência, né, das culturas, né? Você tem aqui um, a cultura do anime, que é uma coisa que vem do Japão, em pleno Brasil, tá? Então aqui tá, qual é o hemisfério que estão conectados os cabos de fibra ótica? É o que nós estávamos falando na aula passada, eu botei um vídeo para vocês sobre o Milton Santos, que é o que a gente chama de países do Sul. Se você analisar as conexões entre Estados Unidos e Europa, são as maiores conexões. As maiores redes de cabo, eles saem dos Estados Unidos para a Europa e dos Estados Unidos novamente para a Ásia. Então, quem domina a tecnologia das redes é Estados Unidos. E a China tem crescido muito. Isso aqui está um pouco ultrapassadinho, né? São aqueles cabos que passam. Pode ver que a África ela recebe muito poucos, né? A maioria deles vem aqui da Europa. Mas as grandes conexões estão aqui, ó, com os Estados Unidos. Para finalizar, eu vou retornar essa charge aqui, que é justamente a relação das redes com os Estados Unidos. Então, se nós olharmos bem esse desenho, esse homem ele está em cima dos Estados Unidos, puxando todas as redes que se distribuem para a Europa aqui, e para a Ásia do lado de cá. Então, os Estados Unidos é quem realmente domina esse emaranhado de redes óticas por onde passam principalmente a internet, por onde passa principalmente as redes de comunicação. E é óbvio que onde você tem maior rede de comunicação é onde você também vai ter maior fluxo de mercadorias, porque são essas mercadorias que transitam pelo mundo a partir das compras que você faz pela internet. Então, o poderio muito grande de uma indústria. Hoje a gente não pode falar mais em uma indústria única, né? Quando você pensa numa Nike, quando você pensa numa Guess, quando você pensa numa Coca-Cola, você está pensando em indústrias transnacionais. Elas não têm mais uma sede única, né? Uma parte dessa indústria está num país, a outra parte está em outro país, e assim elas vão se desdobrando, onde interessa, onde o capitalismo pode ser potencialmente maior. Um beijo para todos, um abraço e finalizando aqui.